contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Glória a Deus. O objetivo geral dessa lição é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Objetivos específicos: apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão e elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Vou ler aqui, interagindo com o professor também para os irmãos. Diz assim: ao se encontrar com Jesus Cristo no caminho para Damasco, Saulo teve a sua vida completamente regenerada. A sua faculdade intelectual foi regenerada, pois seu encontro com o Senhor trouxe-lhe luz à mente. Sua faculdade emocional foi afetada, pois ao longo da vida do apóstolo vemos sua profunda tristeza em perseguir seus irmãos em Cristo. E finalmente a faculdade de sua vontade foi tocada. O apóstolo desejava apenas desgastar-se e deixar-se gastar pela causa do Evangelho. Assim nada mais teria sentido para Paulo senão o de pregar o Cristo crucificado. Vamos para a introdução? Assim, irmãos, vou ler mais um pedaço aqui, que é importante. Diz assim: que o Espírito Santo possa tocar nas faculdades intelectual, emocional e da vontade dos nossos alunos. Ore por isso, clame por essa obra, né? É o que nós temos que orar. Então aqui fala de 3 faculdades, né? Intelectual, emocional e da vontade. Então a regeneração ela envolve essas 3 áreas: intelectual, emocional e da nossa vontade. Daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho melhor isso. Mandar um alô para a nossa irmã Nilde Vila Nova, que já está aí com a gente também. E Deus abençoe todos que forem entrando também, para a glória e para a honra do Senhor. Vamos aqui para a introdução. Os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então essa experiência que Saulo teve foi uma experiência impactante, irmãos. Mas é importante, né, lembrar que cada um tem a sua experiência na hora da conversão, né? Cada um tem a sua experiência particular, a sua experiência individual na hora da conversão. Quem se lembra aí do primeiro dia? Primeiro dia aí que resolveu realmente assim entregar a vida para Jesus. Quem se lembra do primeiro dia? Lembra direitinho? E algum irmão se já afastou por algum motivo? Se afastou por algum tempo? Ou os irmãos, desde que se converteram, estão aí até hoje? Algum irmão? Se afastou por alguns dias? Não. Então os irmãos estão até hoje, né? Porque às vezes, irmãos, acontece disso, né? A pessoa se afasta, passa um bom tempo afastado, né? E corre o risco até de esquecer a experiência que teve, né? Aquela experiência impactante que teve. Porque quando estamos no primeiro amor, nosso coração está em chamas. Mas se a gente deixar a chama se apagar, até a nossa memória também, né, pode começar a se esquecer da experiência que nós tivemos com Jesus. Por isso que é importante, né, cultivar a comunhão todos os dias. Cultivar esse relacionamento, né, todos os dias com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa mente esteja sempre ligada nos céus. Então, essa experiência de Atos dos Apóstolos, de Paulo,
Foi uma experiência impactante e nós vamos desenvolver mais nessa lição, como foi essa experiência. Vamos lá para o tópico 1. Tópico 1, todos aí acompanhem comigo. Tópico 1, irmãos, nós já vamos aqui, né, aproveitar o tópico 1 para trazer um ensinamento poderoso. Glória a Deus. Então, tópico 1, irmãos. Vamos aqui prestar atenção no tópico 1, que aqui nós já vamos extrair um ensinamento poderoso para as nossas vidas. Tópico 1 vai dizer assim, ó, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Não é isso, irmãos? Um ato da graça de Deus. Então, aqui nós já vemos que não é por obras, né? É pela graça do Senhor. Tem um texto muito famoso, esse texto é bastante conhecido, mas nós temos que estar lendo ele direto, para nós estarmos aqui bastante atentos a isso. Pedro vai colocar aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8 até o 10. E hoje eu trouxe aqui uma tecnologia revolucionária nessa noite. Olha só a tecnologia revolucionária que eu trouxe, irmãos, ó. Uma lanterninha de R$5. Olha só, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cadê, Pedro? Vai dizer que eu não pedi. Pedi sim, moço. Não acredito, não. Meu Deus. Pedi mesmo, não. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo... Não. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, perdão. Versículo 8 ao 10. 8 ao 10, Pedro. Coloca o 8. Não é Atos não, moço. É Efésios. É Efésios, irmãos. Eu tô com Atos na cabeça hoje, né? É porque essa história de Paulo, realmente, né, ela é mais relatada no livro de Atos dos Apóstolos. Então, enquanto Pedro procura, quem escreveu Atos dos Apóstolos? Hã? Alguém falou eu? Essa foi boa. É bom, né, irmãos? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Eu. Mas quem escreveu, irmãos? Quem foi o escritor de Atos dos Apóstolos? O médico Lucas, né? Memorize, o médico Lucas escreveu. Lucas escreveu o Evangelho, né, de Lucas e também escreveu Atos dos Apóstolos. Então Pedro já colocou lá? Vamos todo mundo acompanhar? Olha só, irmãos. Porque pela... Bora, irmãos, me ajude aqui na aula. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de... É dom de Deus. Pode colocar o 9, Pedro. Olha o 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por que eu trouxe esse laserzinho aqui, ó? Porque vai ficar mais fácil da gente aprender. Ó, bota o versículo 8 de novo, Pedro. Versículo 8. Nós somos salvos pela graça. Versículo 10, Pedro. Rapidinho, versículo 10. Para as boas obras. Então nós podemos dizer, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as obras. Porque se a gente não tiver o entendimento correto, né, vai falar, eu sou salvo pela graça mesmo, então eu posso ficar de qualquer maneira mesmo, não preciso fazer nada para Jesus e está tudo certo. Não, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as obras. Nós somos separados para um propósito, né? Eu costumo dizer, tudo que é criado com objetivo. Tudo que é criado para um propósito. E sempre eu dou o exemplo desse microfone, que fica mais fácil, né? Esse microfone foi criado para um propósito. Nós também fomos criados para um propósito, fomos separados para um propósito, e mesmo quando o ser humano caiu, Deus ele enviou o seu Filho para morrer por todos nós, para nos salvar para um propósito. Jesus não nos salvou só para nos salvar, né? Simplesmente para nos salvar. Ele nos salvou para nos usar nessa terra, para a obra dele e para a salvação também de outras vidas também. Então vamos lá. Continuando. Lá em Tiago 2, versículo 26, a Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta por si só.
Então ninguém é salvo por obras, mas a fé sem obras, ela é morta, né? As obras, elas são evidência da salvação. Elas não são a causa da salvação, não, elas são uma evidência da salvação. Todo salvo vai evidenciar a sua salvação através das boas obras também. Então vamos lá. Subtópico 1, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Subtópico 1. Em Atos capítulo 9, versículo 3, Lucas, olha aí o médico Lucas, ó. Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Então, se é Lucas que narra, né, é porque foi ele que foi aí o escritor de Atos dos Apóstolos. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pelo qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Então, irmãos, nós estamos aqui falando da verdadeira conversão. Irmãos, se a gente for olhar para a Bíblia, né, se a gente prestar bastante atenção na Bíblia, na parábola das 10 virgens, também na parábola do joio e do trigo, aí nós vamos chegar a uma conclusão que Jesus, ele vai tirar uma igreja de dentro da igreja, não é verdade? Ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Vai haver uma separação. Porque, irmãos, nós corremos o risco, né, de fazer parte da organização e não fazer parte do organismo, né? Se a gente não se converter verdadeiramente, se não houver essa regeneração, o novo nascimento que a Bíblia fala, nós podemos até fazer parte da organização, mas não fazer parte do organismo. Só que Jesus, ele nos chamou e ele nos separou, nos salvou, para nós fazermos parte do organismo vivo, porque a igreja, ela é um organismo vivo, não é uma organização. É importante sim frequentar a igreja, é importante fazer parte da organização, porque a Bíblia fala lá em Hebreus 10, versículo 25, não deixei de congregar, como é o costume de alguns, né? Mas não é só fazer parte da instituição, não é só fazer parte da congregação, né, da organização. É verdadeiramente fazer parte do organismo, nascer de novo, para nós aí realmente sermos verdadeiramente salvos. Então essa é a verdadeira conversão. Aqui vai dizer, no finalzinho, que nessa visão Saulo pôde compreender quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. Irmãos, compreender quem é verdadeiramente Jesus e aprender da sua obra redentora no Calvário também é essencial para a nossa salvação. Porque existem várias religiões, irmãos, que também citam o nome de Jesus, que também falam de Jesus, né? Que também até conhece até certo ponto Jesus, mas não conhece a obra redentora verdadeiramente de Jesus. A diferença do cristianismo, né, bíblico para outras religiões é que outras religiões pregam a salvação por obras. Se os irmãos forem prestar atenção, a maioria das religiões prega a salvação por obras. Somente o Evangelho de Jesus é que ensina a salvação por fé. Foi assim que nasceu também o protestantismo, né? A reforma protestante, através de Martinho Lutero, veio através disso também. Martinho Lutero, ele era um monge católico, ele era um padre, né, católico ali. E ali ele viu, irmãos, que a igreja católica estava pregando naquela época salvação por obras. Aí sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou completamente atormentado. Porque ele achava que tinha que fazer cada vez mais para poder ser salvo. E quanto mais ele fazia, menos ele se sentia salvo. Porque quanto mais ele fazia, mais ele via as suas falhas também, né? Então tinha aquela questão ali dele estar consagrando o tempo todo. Claro que consagrar é importante, mas tinha aquela questão, irmãos, de muitas vezes se flagelar. Nós vemos muitas vezes através aí da televisão, dos noticiários, aquelas pessoas que se flagelam, pegam um chicote ali e fica, né? Pá, pá, pá.
se batendo ali, achando que é se cortando, se machucando, que vai conseguir se santificar. Muitas vezes aquela escadaria de 500 degraus, 1000 degraus, a pessoa subindo ali de joelho, pagando promessa de joelho, para achar que vai merecer a graça de Deus, achar que vai merecer a salvação. Isso é um ensino errado, irmãos, porque isso está ensinando que a pessoa é salva pelas obras, pelo auto-sacrifício, sendo que o único sacrifício que valeu para Deus foi o sacrifício de Jesus. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que se sacrificar, não é o nosso sacrifício que vai fazer a diferença. Então Martinho Lutero, ele fazia isso, ele se sacrificava, muito jejum, muita oração, muita obra, ele achava que ele tinha que fazer isso para ser salvo, só que ele ficava cada vez mais atormentado, porque isso se chama legalismo. Legalismo nos traz tormento. Legalismo, a gente acha que é nós que temos que fazer, que nós somos salvos pela lei, pelas obras da lei, então isso sempre vai trazer tormento, porque nós nunca vamos nos sentir aptos para receber a salvação. Mas certa vez Martinho Lutero, ele estava lendo a palavra do Senhor, e ali ele leu um capítulo de Romanos, e nesse capítulo de Romanos dizia assim, o capítulo de Romanos dizia assim, o justo viverá pela fé. Esse versículo, apenas esse versículo já mudou a vida de Martinho Lutero, porque ele entendeu, peraí, o justo viverá não por obras, mas o justo viverá pela fé. E ali ele começou a estudar as escrituras ali a fundo, e ali ele conseguiu receber a sua verdadeira libertação. Ele descobriu que ele era salvo pela graça, que não era pelas obras dele, e ali sim ele conseguiu essa libertação, irmãos. Ele começou a conseguir viver em paz, porque a Bíblia fala também, agora sendo justificados, pois pela fé, agora temos paz com Deus. Quando nós compreendemos a obra redentora de Cristo, quando nós compreendemos a graça de Jesus, aí sim nós conseguimos viver em paz, irmãos. Porque sempre, se a gente achar que nós somos salvos pelas nossas obras, nunca vamos conseguir desfrutar dessa paz verdadeira. Então Martinho Lutero, quando descobriu isso, ele começou a ensinar para todos, né? E aí surgiu a Reforma Protestante, e através da Reforma Protestante, irmãos, é que nós estamos aqui hoje, aprendendo também o verdadeiro Evangelho de Jesus. Porque antes, só quem poderia ter acesso às Escrituras eram os padres da época, eram os papas da época, né? Só quem poderia, irmãos, antes, eram os papas. A Bíblia era escrita em latim, então o povo não tinha acesso às Escrituras, somente o Papa. Então o povo não entendia como que era a obra de Deus, mas através de Martinho Lutero, né, veio a Reforma Protestante, e se comemorou aí mais ou menos 500 anos da Reforma Protestante, e através desses 500 anos da Reforma Protestante, né, nós estamos hoje aprendendo o ensino verdadeiro também. Então vamos continuar aqui. Uma coisa interessante, quando eu disse aqui que Jesus ele vai tirar a igreja de dentro da igreja, a Bíblia fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. A Bíblia fala também do joio e fala também do trigo. A Bíblia nos ensina isso não para a gente ficar examinando a vida do outro, né? Aquele é joio, nós não temos capacidade de saber. A Bíblia, quando nos ensina isso, a Bíblia nos ensina para nós nos examinarmos a nós mesmos e não ficar olhando para a vida do nosso próximo, né? Não é olhar como o nosso próximo está, é olhar como nós estamos na presença do Senhor. Mas a Bíblia ensina sim que vai haver essa separação. Então vamos lá, para o subtópico 2. Subtópico 2, os irmãos acompanhem comigo. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os perseguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção.
Então note que Jesus, irmãos, ele abalou essas 3 áreas do ser humano, né? A área física, a área psicológica e o homem interior, a área espiritual. É isso que Jesus faz nas nossas vidas, irmãos. Ele nos abala fisicamente, psicologicamente e espiritualmente quando nós temos um verdadeiro encontro com Ele. Aqui falou da dureza de coração. E nós temos um versículo aqui muito forte que fala do perigo da dureza do coração. Quando ouvir a voz do Senhor, quando ouvir a palavra do Senhor, né? Muitas vidas que estão aí ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho, estão cada vez mais endurecendo o coração, estão rejeitando, negando, irmãos. Quantas vidas, né, não estão tendo aí oportunidades, que Deus cria oportunidades através da palavra, da pregação, mas muitos ainda estão rejeitando. Agora, olha o perigo da dureza de coração. O Pedro pode colocar em Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 11. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7 a 11. Olha o que vai dizer. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, pode passar Pedro, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. Aí a palavra vai dar o exemplo, né, daquele povo que endureceu o coração. Olha o que aconteceu com o povo. Pode passar, Pedro, versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram. Então endureceu o coração, irmãos, para Deus é como uma tentação, né? É como uma afronta para Deus. E diz assim, ó, e viram por 40 anos as minhas obras. Pode passar, Pedro. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Versículo 10. Versículo 11, né? Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha só, irmãos. Então endurecer o coração para a palavra de Deus, endurecer o coração para o Evangelho, significa o quê? Perda da salvação, né? Não entrarão no repouso. O repouso aqui que Deus está falando é a salvação. Aquele povo no deserto, Deus enviou ali Moisés, Deus enviou ali os profetas, Deus enviou ali através das escrituras, irmãos, e aquele povo cada vez mais endurecendo o coração. Chegou o momento que esse povo morreu no deserto e ali o povo não entrou na terra prometida. A terra prometida representava o quê? A salvação, né? A terra prometida simbolizava isso, a salvação. Então aquele povo que não entrou é porque por causa da dureza de coração. Esse capítulo de Hebreus 3, versículo 7 a 11, irmãos, está citando, na verdade, Salmos 95, e o interessante também é que cita Salmos 95, capítulo 7, Salmos capítulo 95, perdão, versículo 7 a 11. Quando nós falamos Salmos capítulo, na verdade não é capítulo, né? Porque Salmos são canções, Salmos são louvores ali, na verdade não é capítulo, mas é uma maneira, né, da gente dizer. Então, Salmos 95, versículo 7 a 11 também, está escrita a mesma coisa. Se os irmãos forem ler lá, está escrita essa mesma coisinha que está escrita aí em Hebreus também. Nós podemos dizer, irmãos, que Saulo, ele com a dureza de coração dele, Saulo era carrasco. Saulo era um homem muito ruim, perseguia os crentes, matava os crentes, pedia autorização para entrar nas casas, espancar, prender, né, amarrar e prender os crentes. Então ele era um sujeito ali muito duro de coração mesmo, né, um sujeito ruim, realmente. Então Saulo, ele precisava ser evangelizado. Só que ninguém tinha coragem de evangelizar Saulo, né? Então é como se tivesse tido um diálogo assim. Jesus falado, ó, alguém tem que evangelizar esse homem. E aí não apareceu ninguém para evangelizar. Aí Jesus falou, já que não tem ninguém para evangelizar ele, eu vou pessoalmente evangelizar ele. E aí Jesus foi, irmãos. Jesus foi pessoalmente evangelizar Saulo. Não foi nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem nada. Foi Jesus pessoalmente evangelizar ele. Agora uma coisa interessante, né? Quando nós lemos o relato da conversão de Saulo, nós temos a tendência, a mania, eu mesmo já fiz isso várias vezes, nós temos a mania de falar, e aí Saulo caiu do cavalo. Só que o texto não fala que Saulo caiu do cavalo, né? Fala que Saulo caiu por terra, né? Que ele caiu. Mas aí, irmãos, por que nós falamos cavalo? É porque nós usamos assim a lógica, né? A Bíblia não fala que era cavalo. Mas segundo estudos, irmãos, Saulo teve que andar ali mais ou menos 300 quilômetros. E quem vai andar 300 quilômetros a pé, sendo que tem carruagens, né, cavalo à disposição? Porque Paulo, ele tinha tudo isso à disposição dele. Ele pedia autorização, pedia cartas, pedia condições para perseguir os cristãos. Então é por suposição, né? Por como ele tinha que andar um grande pedaço aí. Então nós supomos que ele foi de cavalo.
Só que isso não pode se tornar aquelas discussões bobas, né? Porque às vezes a gente discute por causa de coisas secundárias e esquece o principal. O principal é aquele que ele se encontrou com Jesus, ele teve ali um encontro impactante com Jesus, irmãos, e dali ele se converteu. Agora, o processo de conversão de Paulo, é claro que a regeneração é algo instantâneo. Agora, o processo, irmão, de conversão, como nós vamos aprender aqui também, é um processo progressivo. Por que nós estamos dizendo isso? Porque é importante. Quantas vezes nós não ficamos cobrando muito, né, uns dos outros? Às vezes nós cobramos tanto do nosso próximo. Ah, aquele ali diz que é crente e ainda tem essas manias. Aquele que diz que é crente ainda é assim. Ainda diz que é crente, ainda tem essa personalidade, tem esse temperamento. Agora, uma coisa que é importantíssima a gente entender, irmãos. Eu vou até perguntar para os irmãos participarem também. Quando nós nos convertemos a Jesus, e quando Jesus nos regenera, ele elimina a nossa personalidade? Quem acha que ele elimina? Alguém acha que ele elimina a nossa personalidade? Não, né, irmãos? Vou perguntar uma coisa mais difícil ainda. Ele elimina o nosso temperamento? Também não, irmãos. O que ele faz, e a palavra dele faz, é nos ensinar a dominar, a controlar a nossa personalidade, né? Que muitas vezes é uma personalidade forte. Controlar o nosso temperamento. Tem áreas, irmãos, que nós somos deficientes. Por exemplo, tem pessoas que são muito sentimentais, é ou não é verdade? Tem pessoa que por qualquer coisa chora. São muito sentimentais, são muito sensíveis. Se o pastor falar assim, ó, silêncio, a pessoa já fica sensível ali, sentimental, pode até chorar, né? Agora tem outras pessoas não, tem outras pessoas que são mais resistentes. O pastor pode dar aquela bronca que for, que a pessoa as pessoas são mais resistentes, né? Então o que é que acontece? Muitas vezes nós temos deficiências e muitas vezes nós temos algo em excesso. E o que o Espírito Santo nos ajuda e nos capacita a fazer? Ele nos dá um equilíbrio. Aquilo que nós temos deficiência, irmãos, nós vamos aprender, né, a equilibrar essa deficiência, suprir essa deficiência. E aquilo que nós temos em excesso, nós vamos aprender também a equilibrar, né? Deus, ele tira todos os excessos nossos também. Isso através de quê? Através do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é amor, paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Fé, benignidade, essas coisas. É o fruto do Espírito. Então, Deus, ele não somente nos ensina, porque a palavra nos ensina, mas ele também nos capacita. A palavra nos ensina, mas ele também nos capacita. O Espírito Santo nos dá essa capacidade sobrenatural, irmãos. A palavra de Deus fala que Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Então, se eu falar, Deus, eu quero ser uma pessoa bondosa. Então, isso já é uma vontade que foi operada dentro do meu coração. Então, Deus não vai operar somente a vontade, mas ele também vai me dar capacidade de ser uma pessoa bondosa, benigna, né? Que é o fruto do Espírito também. Mas ele espera uma decisão nossa. Nós temos que querer, porque se a gente não querer, isso não vai acontecer nas nossas vidas. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele criou o ser humano com sentimentos. Foi Deus que capacitou o ser humano com sentimentos. E eu quero até dar um exemplo aqui, que eu estava estudando esses dias, achei muito interessante, muito forte. Quero dar um exemplo, a ira. A ira, irmãos, a ira é pecado? Quem acha que a ira é pecado? Não é não, irmãos. Eu também já confundi. A ira não é pecado, a ira é um sentimento. Ela pode se tornar um pecado dependendo da maneira que a gente reagir. A Bíblia não fala ireis, mas não pequeis. Não é verdade? Ireis. Então irar não é pecado. Aí a Bíblia fala, mas não pequeis. O problema é como eu reajo na hora da ira. Porque na hora da ira eu posso me controlar. Tem até uma frase que diz aí, conte até 10. Contar até 10 funciona, né, irmãos? Porque contar até 10 vai fazer a gente pensar, né? Pensar antes de agir. Então irar não é pecado, porque a ira faz parte do sentimento. Deus, olha só, irmãos, que interessante. Eu achei isso muito interessante e os irmãos vão entender também. Irmãos, Deus, que é Deus, ele não se ira? Deus se ira. A Bíblia fala mais da ira de Deus do que o amor de Deus, sabia, irmãos? Já fizeram uma pesquisa aí. A Bíblia alerta mais sobre a ira de Deus do que sobre o amor de Deus. Claro que é importante falar sobre o amor. Só que a ira, é importante falar sobre a ira que desperta, né? Desperta o ser humano para o perigo que o ser humano corre. Então a Bíblia está cheia de versículos falando da ira de Deus. Agora, sabe qual a diferença da ira de Deus para a ira do ser humano? Quer falar, Nite? Pode falar. Também, né, que Deus, ele é rápido em se irar, né? A ira dele não dura para sempre, né? A Bíblia fala, não demora muito a ira do Senhor.
Então, irmãos, é isso. Deus, ele não é igual ao ser humano, né, que fica guardando a ira. Ele não guarda a sua ira para sempre. E é claro, né, ele espera o arrependimento, né, da pessoa também. A ira de Deus também, é igual a irmã falou, né, ele se ira contra as coisas erradas, porque Deus é amor. Nós tínhamos que estranhar se Deus não se irasse, porque Deus, ele se ira contra as coisas erradas. Deus, ele se ira contra o pecado. Deus, ele se ira contra a injustiça. Então, Deus, que é amor, ele tem que se irar sim com as coisas erradas. Agora, sabe qual é a maior diferença da ira de Deus para a ira do homem? É que a ira de Deus é uma ira justa. A ira do homem muitas vezes é uma ira injusta. Porque, por exemplo, se o meu irmão erra contra mim, né? Se o meu irmão peca contra mim, aí eu já fico irado. Eu não tenho razão, né, para ficar irado. Por quê? Porque eu também erro. Por exemplo, se uma pessoa falou mal de mim, aí eu vou ficar bravo, vou ficar irado, mas por quê? Vamos ler uma coisa aqui, irmão, não fazia parte da lição não, mas é muito interessante. Eclesiastes capítulo 7. Vamos abrir aqui, Eclesiastes capítulo 7, que eu acho muito forte, né? E tem tudo a ver com a aula de hoje aqui. Eclesiastes capítulo 7. Daqui a pouco eu lembro o versículo. Se eu me recordo bem, é o versículo 20. Eclesiastes capítulo 7. Glória a Jesus. Eclesiastes. Cadê o Eclesiastes? Tiraram o Eclesiastes da minha Bíblia? Deus de poder. Eclesiastes. Achei. Capítulo 7. Vamos lá. Se o Pedro quiser colocar aí também, é benção. Olha, capítulo 7, versículo 20 e 21, que nós vamos ler. Ó. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20 e versículo 21. Olha só. Todavia, não há um só justo na terra. Vou ler aqui com os irmãos. Ó. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Primeiro isso, né? Não há ninguém que nunca peque nessa terra. Versículo 21, olha só. 21, pode colocar. 21, diz assim, ó. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Versículo 22. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Eu vou ler nessa tradução minha aqui, que é mais fácil de entender, ó. Nova versão internacional. Olha só, irmãos, para os irmãos prestarem atenção, ó. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. É forte, né, irmãos? Então está falando, ó, quando alguém falar mal de você, não aplique isso no seu coração. Porque você sabe, no fundo do seu coração, você sabe que você também já falou mal de outros. Então está vendo que a nossa ira não é justa? Então, alguém falou mal de mim. Não, a nossa ira não é justa, porque o mesmo erro que o meu irmão comete, eu também já cometi, ou posso cometer, né, ou vou cometer no futuro, ou ainda estou cometendo. Então, a ira de Deus é uma ira justa. Deus, irmãos, Jesus, ele é a representação perfeita de Deus aqui na terra, quando ele veio sobre essa terra. É ou não é verdade? Jesus, ele era a representação perfeita de Deus aqui na terra. E o que Jesus fez quando viu ali os vendedores vendendo as coisas ali na porta do templo, irmãos? Os comerciantes. Ele se irou. Ele pegou ali um chicote, né? Começou a derrubar tudo. Jesus, ele se irou ali. Ele extravasou a sua ira ali, só com uma ira justa, né? Então Jesus, irmão, Deus, ele nos criou a imagem e semelhança dele. Como Deus nos criou a imagem e semelhança dele, nos criou com sentimentos, inclusive esse sentimento também de ira. A diferença é essa, porque nós somos pecadores e a nossa ira não é justa. E sabe de uma coisa, irmãos, uma coisa muito importante, que eu estava estudando isso também, e eu estava estudando um livro, né, de um psicólogo cristão, então ele entende muito da mente, né, entende da Bíblia também. Esse psicólogo estava falando que não é bom você reter um sentimento ali. Segurar aquele sentimento sem se abrir. É claro que você também tem que ter cuidado, né? Do jeito que você extravasa, do jeito que você reage. Porque a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você não pode ser aquela pessoa explosiva, né? Sair machucando todo mundo, não. Mas também, irmãos, quando tem algum problema, a pessoa não pode ficar ali prendendo aquele sentimento. Porque esse sentimento, além de virar uma doença, não vai resolver o problema, vai aumentar o problema. E aí eu estava lendo, né, nesse livro,
uma experiência que esse psicólogo relatou. Esse psicólogo estava falando que existia um casal, e esse casal, né, o marido, toda vez que chegava em casa, ele começou a estranhar a esposa, começou a estranhar, só que a esposa não se abria, não falava nada. Só que ele viu que ela estava ficando estranha. E ele não sabia o que era. Aí ele chegava ali todo dia a esposa ficando estranha. Quando viu que nossa esposa começou a ficar doente, começou a adoecer, aí teve que procurar ajuda médica. Quando procurou ajuda médica, o médico ali na hora não identificou a causa. Não identificou a causa, o que era. Mas só identificou que ela estava doente, que ela precisava de tratamento. E aí o médico foi conversar com o marido, com o esposo dela, né? Foi conversar com o esposo. Quando conversou com o esposo, falou: vem cá, você identificou alguma coisa que pode estar causando isso? Ele também não identificou. Aí o médico resolveu conversar, né, mais a fundo com a mulher. Aí quando ele resolveu conversar mais a fundo com a mulher confessou, falou: tem muito tempo que eu guardo raiva do meu marido. Tem muito tempo que eu sinto uma ira do meu marido que eu não sei nem explicar o que é. Aí o médico perguntou: você já chegou para se abrir com ele? Você já se abriu com ele? Ela falou: não, nunca falei isso com ele, nunca toquei no assunto, eu fico guardando dentro de mim. Ou seja, ela reteve o sentimento, ela não extravasou, ela não se abriu, ela reteve, ela guardou aquilo dentro dela. E aquilo estava matando ela. Então o médico falou: então você nunca conversou com seu marido sobre isso? Ela: não, nunca conversei com meu marido sobre isso. Aí o médico falou: então experimenta conversar com seu marido, se abrir e expor toda a situação. Aí a mulher expôs toda a situação para o marido dela, e o marido dela ficou até surpreso, porque ele não sabia. É claro que ele não era perfeito nem nada, mas ele não sabia que a mulher tinha aquele ódio dele. Isso é coisa de Satanás também, né? Colocar um ódio desse no coração da mulher ali. Mas aí, irmãos, quando eles se juntaram e conversaram sobre isso aí, se abriram, aí houve a cura. Essa mulher se curou, e ali eles se perdoaram, né? Choraram, se aquebrantaram, se perdoaram, e ali houve a cura, houve a libertação. Então nós temos que saber, né, como lidar com os nossos sentimentos também. Tem hora que, é claro, nós vamos ter que segurar ali, não vai dar para extravasar, mas nós temos também que expor. Porque tem muitas pessoas que têm até a facilidade de expor, de conversar, de se expressar, outras não. Outras guardam para si, e isso pode se tornar, né, uma doença. Então veja que a ira faz parte das emoções do ser humano. A questão é como que nós vamos reagir no momento de ira, né? E aí o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita, né, a ter o quê? Aquilo que nós pregamos aqui um dia, o domínio próprio, né? Ter o domínio próprio, porque autocontrole nós podemos conseguir com as nossas próprias capacidades humanas. Agora, domínio próprio que vem do alto somente através do Espírito Santo dentro de nós, e é isso que nós precisamos. Amém, irmãos? Paramos aqui um pouco, mas foi importante, né? Vamos lá, subtópico 3, a graça salvadora se manifestou. Mandar um alô para a nossa irmã Raimunda, para a irmã Taline, para o nosso irmão Hélio Lopes também, que Deus abençoe a vida de todos. Nosso irmão Hélio não está perdendo uma, né? É um colega meu lá do meu serviço, e graças a Deus ele tem acompanhado aí os cultos e as pregações também. Vamos lá, subtópico 3, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito também diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Então, irmãos, a única coisa que pode satisfazer ao nosso Deus, a única coisa que satisfez a justiça de Deus, é a morte expiatória de Jesus. Então, irmãos, ninguém nessa terra é salvo pelas qualidades. E agora nós vamos falar algo aqui que vai fazer nós refletirmos, né? Vamos comentar algo aqui que vai fazer a gente refletir muito. Irmãos, você já parou para pensar que no inferno pode ter muitas pessoas que tiveram uma vida reta, uma vida de boas ações, de boas atitudes? Os irmãos já pararam para pensar que pode ter pessoas assim no inferno? Pessoas que tiveram uma vida toda de boas atitudes, mas mesmo assim não foram salvas. Por quê? Porque não creram em Jesus. O contrário também é verdadeiro. Às vezes uma pessoa que viveu uma vida assim toda torta, né? Torta, fazendo ruindade, tudo, mas conheceu Jesus, creu em Jesus, se arrependeu e foi salvo. Nós temos um exemplo assim na Bíblia. O exemplo do ladrão na cruz.
O ladrão da cruz, ele reconheceu, irmãos, que ele não era bom. Aliás, Jesus falou, bom é só o Pai que está nos céus. Mas o ladrão da cruz, o que estava à direita, ele reconheceu que ele não era bom. Ele falou, né? Ele falou para o amigo dele lá, falou, ó, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não, falando de Jesus. Ele está aqui, ele não fez nada para estar aqui. Ele não fez nada para merecer estar aqui. Agora nós não. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele falou. E aí ele falou para Jesus, ó, mestre, quando estiver no paraíso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Aí o que Jesus falou, irmãos? Jesus falou, pois eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, quando ele viu Jesus, ele reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus, né? Mestre, lembra de mim quando estiver no paraíso. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Agora o ladrão que estava na esquerda, o que o ladrão que estava na esquerda falou? Ladrão, se você é realmente Filho de Deus, então desce daí, tira da gente daqui também, já que você realmente é Filho de Deus. Então, irmãos, esses ladrões na cruz, eles representam dois tipos de pessoas. As pessoas que vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, vão se arrepender e vão crer. E o outro ladrão da cruz representa aquelas pessoas que não vão crer, que vão blasfemar até o fim. Lá no livro de Apocalipse, vai dizer que na grande tribulação, irmãos, vai estar acontecendo tudo de ruim. A grande tribulação vai estar acontecendo tudo quanto é coisa ruim, mas ainda assim vai ter pessoas blasfemando de Deus. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei impressionado, né? Nossa, mesmo acontecendo tanta coisa ruim, vai ter gente ainda blasfemando de Deus, no lugar de pedir ajuda de Deus, mas vai ter gente blasfemando. Por quê? São pessoas incrédulas que nunca vão crer em Jesus Cristo, irmãos. Isso acontece. No leito de hospital, existem pessoas de todo tipo. Existem aquelas pessoas que quando está no leito de hospital, fala, oh meu Deus, eu preciso do Senhor, eu realmente reconheço que eu era um pecador, fiz muita coisa errada, mas eu me arrependo e eu preciso do Senhor Jesus. E se arrepende no leito de hospital. Agora existem aquelas também que estão no leito de hospital, que falam assim ainda, se Deus existisse eu não estaria aqui não. Se Deus realmente existe, como é que ele deixou eu ficar doente e está morrendo aqui? Né? Pessoas que blasfemam. Então isso é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar é algo assim proposital que a pessoa faz contra Deus, né? Não é algo involuntário, é algo proposital. Então existem esses dois tipos de pessoas, irmãos. Então o ladrão da cruz, ele reconheceu que ele não era bom. Ele estava sendo salvo ali somente pela graça de Deus. Então ninguém é salvo pelos méritos, ninguém é salvo pelas qualidades, né? Ninguém é salvo por fazer boas ações. Nós somos salvos pela graça. Isso é um dom gratuito e imerecido. Mas depois que Jesus nos salva, aí sim, nós vamos começar a querer praticar as coisas boas, né? Querer ajudar o próximo, querer praticar as boas obras. Até o culto, irmãos, até o culto que nós prestamos ao nosso Deus, né? Nós não cultuamos a Deus para sermos salvos. Nós cultuamos a Deus porque nós já fomos salvos. Aí nós sentimos a vontade, né, de cultuar, de adorar, de agradecer ao nosso Deus, irmãos. Cultuamos porque nós somos salvos. Nós não fazemos as boas obras para sermos salvos. Nós fazemos as boas obras porque nós fomos salvos. E aí sim, nós agradecemos ao Senhor, né? Então, continua aqui, ó. Vou ler aqui um versículo também. Isaías 64, versículo 6. Quando eu falei que Deus ele se agradou em Jesus, a palavra de Deus mesmo fala: a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando nós falamos, irmãos, que nós estamos agradando a Deus, isso é uma maneira de falar, né? Porque por mais que a gente tente, a gente não consegue agradar a Deus de uma forma perfeita. Só quem conseguiu agradar a Deus de uma forma perfeita foi Jesus. Porque Jesus ele esteve nessa terra, glorificou o nome do Pai do começo ao fim e nunca pecou. Então Jesus sim agradou a Deus. Por mais que a gente tente, né, a gente erra, a gente é falho. Mas nós somos filhos e tentamos agradar. Agora olha só o que a palavra de Deus fala em Isaías 64, versículo 6. Ó. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de um Deus santo, né? E aí, como eu sempre gosto de relembrar, eu quero perguntar para os irmãos, que nós já estudamos isso aqui várias vezes, o que é um trapo de imundícia? Quem lembra? A Neide lembra. Fala, Neide. Carol lembra?
Isso. Quando a mulher estava ali no seu ciclo menstrual, ela usava ali uns panos, né? Naquela época não existia esse absorvente que existe hoje, né? Então ela usava ali uns panos, irmãos. E o que acontece? Quando ela descartava esses panos aí, esses panos eram considerados completamente imundos, né? Era chamado trapos de imundícia. Ninguém queria chegar perto, eram os trapos de imundícia. Então a Bíblia fala isso, é a Bíblia que fala, né? Ainda bem que não é o pastor. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de um Deus que é santo. Então fica bem claro, né, irmãos, que não é mérito nenhum nosso, é tudo a graça de Deus, é um dom gratuito e imerecido, então nós só temos que agradecer ao nosso Senhor. Então vamos continuar aqui. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Perdão, deixa eu ler de novo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. Então, irmãos, nós vamos aqui rapidamente falar sobre 3 aspectos da salvação e no final aqui da lição nós vamos entender melhor sobre cada um. Como que a regeneração, irmãos, age no homem, né? Os 3 aspectos da salvação. Primeiro, ele regenera o homem na faculdade intelectual. A regeneração age no homem na faculdade intelectual. Da parte de Deus também, ele justifica o homem. A justificação é na faculdade emocional. Então, olha, a regeneração na faculdade intelectual, a justificação é na faculdade emocional e a santificação na faculdade da vontade. Daqui a pouco nós vamos entender melhor o que nós dissemos aqui. Mandar um alô também para o nosso irmão Fernando Ferreira, que Deus abençoe. Vamos lá, tópico 2. Tópico 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Subtópico 1, a conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se, no grego bíblico, é metanel. Eu não vou falar em grego não, né? Senão eu vou passar vergonha aqui. Então a palavra em grego, a palavra arrepender-se no grego, significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Agora nós temos que falar uma coisa aqui, irmãos. Citou remorso, né? Que significa, é a tradução da palavra grega ali. Agora nós temos que entender uma coisa. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando nós ficamos tristes pela consequência. Por exemplo, né? Um ladrão roubou. Aí ele roubou ali, não estava nem aí, estava roubando. Todos os dias ali ele roubava. Aí chegou o momento que ele foi preso. Aí no momento que ele foi preso, o repórter chegou para ele e fez aquela clássica pergunta, né? Perguntou pro ladrão: você se arrepende do que você fez? Aí o ladrão: me arrependo sim. Só que ele está preso, né? Então muitas vezes não é que ele se arrependeu, às vezes ele está triste por causa da consequência. Arrependimento é diferente. Arrependimento é quando nós ficamos tristes pelo ato em si. Remorso é quando ficamos tristes pela consequência. E arrependimento é quando ficamos tristes pelo ato, por ter errado, por ter pecado, por ter ofendido a santidade de Deus. Então isso, nós temos o exemplo de Davi. Davi, ele demonstrou verdadeiro arrependimento. Quando ele pecou contra Deus, ele falou: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei. Olha a diferença de Saul para Davi. Se a gente for olhar bem, Davi pecou até mais do que Saul. O pecado de Davi foi até mais grave que Saul, né? Adulterou, matou, mentiu, escondeu, ocultou ali o pecado. Foi até pecados mais graves que o de Saul. Mas Davi, ele se arrependeu. Saul não, irmãos. Saul, o que acontece? Quando Saul foi repreendido ali pelo profeta, sabe o que Saul disse? Saul falou assim: ah não, mas me honre diante dos homens. Ele estava preocupado com a reputação dele. Não, me deixa bem aí diante dos homens, não fale isso não. Limpe meu nome aí na frente dos homens, né? Então ele estava preocupado com a sua reputação. Mas Davi não. Davi falou: eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Não retires de mim o seu Santo Espírito. Ele não estava nem preocupado de perder a coroa, perder o reinado, não estava nem preocupado.
Ele estava ali realmente triste por ter ofendido a santidade de Deus. Então essa é a diferença. Saul sentiu remorso por causa das consequências, Davi sentiu tristeza por causa de ter ofendido a santidade de Deus. É como o filho pródigo também, né? O filho pródigo pecou ali contra o pai, mas chegou um momento que ele caiu em si, e aí quando ele caiu em si, ele voltou para os braços do pai, e ele falou: pequei contra ti, pequei contra os céus, né, e contra ti. Então ali foi um verdadeiro arrependimento. Eu acho interessante essa história do filho pródigo, que o filho pródigo, ele chegou para o pai e falou assim, ó: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho seu, não sou digno de ser seu filho. Me deixe pelo menos eu ser um empregado seu agora. Me deixe pelo menos eu trabalhar para o Senhor agora. Agora, o que eu acho mais lindo dessa história é que o pai, né, foi lá, correu, abraçou o filho. E quando aí o filho pediu: pai, deixa eu pelo menos trabalhar para o Senhor. Aí o pai não foi com a carteira de trabalho, né, irmãos, para assinar. Tá bom, vou assinar aqui sua carteira. Não, né? Vai dizer que o pai colocou ali um manto novo no filho, colocou anel no dedo do filho, colocou sandálias novas no filho, abraçou o filho e ainda fez uma festa ali para o filho. É como se o pai estivesse falando assim: sim, meu filho, você vai me ajudar sim, você vai trabalhar para mim, mas eu não quero um empregado, eu não quero um trabalhador, eu não quero empregado, eu quero é um filho de volta. É assim nas nossas vidas, irmãos. Nós trabalhamos para Deus, nós fazemos a obra de Deus, só que Deus não quer empregados, Deus quer é filhos. É igual meu filho aqui, né? O Pedro Henrique me ajuda em tudo. Pedro Henrique está comigo em todas. Tudo que eu estou fazendo, ele está sempre me ajudando. Só que eu não quero o Pedro Henrique como um empregado. Eu quero o Pedro Henrique como filho. Ele é meu filho, eu amo ele porque ele é meu filho, não porque ele faz as coisas para mim. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Deus, ele nos ama porque nós somos filhos dele, não porque nós fazemos as coisas para ele, né? Só que aí o pai, né, como é maravilhoso, o pai também permite a gente participar de todas as boas obras também. O filho trabalhava na fazenda, o filho desfrutava de todas as coisas também. Somos nós também, trabalhamos na seara, desfrutamos de todas as coisas, só que Deus, ele quer é filhos e não empregados, irmãos. É isso que a palavra nos ensina. Então vamos lá. Aonde que eu parei? Me perdi. Vou ler de novo. A palavra arrepender-se, né? Deixa eu ler aqui a segunda parte. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Irmãos, quando eu falei aqui, né, de conversão, da verdadeira conversão, eu esqueci de ler um versículo. Então eu vou pedir para o Pedro colocar. Pedro, o que eu pulei? João 16, versículo 8. Nós falamos aqui de convencimento, de conversão. Então eu pulei esse versículo, vou pedir para o Pedro colocar aqui. Quem que convence o homem, né? Não somos nós que convencemos o nosso próximo. A palavra de Deus vai dizer aqui, ó, João 16, versículo 8. Ó. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o que que acontece, irmãos? Nós podemos dizer assim: a parte de Deus é nos estender as mãos, e a nossa parte é segurar nas mãos de Deus. Deu para captar, irmãos? A parte de Deus é nos estender as mãos, e a nossa parte é segurar firme nas mãos de Deus para sermos salvos, irmãos. Então nós temos sim, né, a nossa parte a fazer. Não é só Deus que opera unilateralmente, não. Nós temos a nossa parte a fazer também. Vamos lá continuar. Subtópico 2. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhes os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhes os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Então nós podemos dizer também que se arrepender não é apenas
nós podemos dizer que se arrepender não é apenas parar de fazer algo. Se arrepender é começar a fazer o contrário do que a gente fazia. Porque às vezes nós podemos ter essa falsa impressão, né? Se arrepender é só parar de fazer o errado. Não, não é só parar de fazer o errado. Se arrepender é, além de parar de fazer o errado, começar a fazer o certo. Isso é se arrepender, fazer o contrário. Quem se lembra de Zaqueu, né? Zaqueu, ele fazia o quê? Ele tomava dinheiro, né? Cobrava impostos a mais. Então nós podemos dizer que ele tomava dinheiro das pessoas. Mas depois que ele realmente se converteu, ele passou foi a dar dinheiro, né? Ele falou, se eu defraudei alguém, eu devolvo em dobro o que eu fiz. A Bíblia também fala, aquele que mentia, não minta mais. Pelo contrário, agora fale a verdade. Então se arrepender não é só parar de fazer, é começar a fazer o contrário. Então, irmãos, por que muitas vezes, né, quando nós vamos ver, é claro, como eu falei, a gente tem que examinar a nossa vida também, mas às vezes nós vemos tanto isso, né? As pessoas que se dizem cristãos, as pessoas que se dizem crentes, estão na igreja e a gente vê cometendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas de antigamente e muitas vezes até pior. Como é que uma pessoa dessa pode dizer que é convertida? Às vezes a pessoa é convencida, mas convertida não é. Porque nós vemos as pessoas fazendo as mesmas coisas, às vezes até pior, e diz que é cristão. Na igreja está dando glória, mas quando você vai ver no mundão, está fazendo as coisas piores, irmãos. Como que a pessoa pode se examinar e dizer que foi convertida? Porque nós temos que fazer o contrário do que nós fazíamos. Então, é algo para nossa reflexão também, né? Vamos lá, subtópico 3. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Nós falamos na aula passada, né? Primeiro Saulo, ele ficou cego fisicamente para poder enxergar espiritualmente, irmãos. Foi isso que Deus fez com ele. Continuando aqui. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Arrependimento é isso também, dar meia volta. Antigamente, no exército romano, existia uma palavra em grego que eles usavam. Eles estavam ali marchando e ali o comandante falava metanoia. Aí quando falava metanoia, irmão, os soldados tinham que fazer assim, ó, eles estavam assim, né? Aí os soldados, quando estavam marchando em linha reta, quando falava metanoia, os soldados tinham que fazer assim, ó. E aí, então o que significa metanoia? Quem já se viu o exército? Ninguém, né? Aqui, ninguém? Já ia falar o jesuíno, mas o jesuíno é novo ainda, né, irmãos? Então, irmãos, eu não servi o exército não, por isso que eu vou fazer a meia volta direito, né? Mas quando falava metanoia, o soldado, ó, falava desse jeito, irmãos. Então, metanoia é dar meia volta. Então, se converter é isso, irmãos. Converter, você está indo para uma direção e aí você vai para a direção contrária. Você está indo para o caminho errado, aí você passa aí para o caminho certo. Isso é metanoia. E metanoia também significa, sabe o quê? Mudança de mente. Porque a verdadeira conversão é a mudança de mente. A Bíblia fala, Romanos 12, versículo 2, né? Diz assim, ó: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então a conversão, ela vem pela mente. Eu costumo dizer que no mundo espiritual nós não enxergamos com os olhos. No mundo espiritual nós enxergamos com a mente, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, ó, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça o evangelho, para que eles não enxerguem. O Deus desse século é quem? Com D minúsculo, o diabo, né? Cegou, o que ele cega? O entendimento. Ele não quer permitir que as pessoas entendam, que a luz do evangelho ilumine a mente das pessoas. Mas Jesus, quando entra nas nossas vidas, a nossa mente, ó, se abre para as coisas de Deus. É por isso que muitas vezes, quando nós nos lembramos de coisas que nós fazíamos no passado, aí nós falamos assim, eu só devia estar cego quando eu fiz isso. Porque na verdade nós estávamos mesmo cegos, mas agora nós conseguimos enxergar para a glória e para a honra do Senhor. Agora é importante dizer uma coisa: quem nasceu de novo ainda peca? Quem nasceu de novo peca ou não peca? Ainda peca, né, irmãos? Porque a Bíblia fala, se dissermos que não temos pecados, nós fazemos de mentirosos, né? Só que a diferença é que quem nasceu de novo não tem mais prazer no pecado, não se alegra mais com o pecado, pelo contrário, se entristece. Quando erra, quando peca, né, vem aquele sentimento de tristeza dentro do coração. Não é verdade, irmãos? Quem nasceu de novo não abriga um pecadinho de estimação. Por que nós falamos pecadinhos de estimação?
Porque pecadinho de estimação, irmãos, é aquele pecado que a pessoa vai todo dia ali se encontrar com ele. Se encontra com ele, cuida bem dele, né? Todos os dias ali está tratando desse pecadinho, né? Cuidando desse pecadinho. É um pecadinho de estimação. Quando nós temos um animal de estimação, todo dia nós não queremos ver ele, estar com ele, cuidar bem dele, né? Irmãos, guardar ele dentro de casa. Então, muitas vezes a pessoa abriga um pecadinho de estimação. Mas quem nasceu de novo abriga um pecadinho de estimação, e o pecado passa a ser um acidente, não uma prática. Quando nós estamos no mundo, o pecado é uma prática. Mas quando nós nascemos de novo, o pecado ele se torna um acidente. E a Bíblia fala, 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes se colocará de pé. Mas o ímpio sempre tropeçará no mal. Por quê? Porque o ímpio ele pratica. Ele faz porque quer, né? Mas o cristão não. Passa a ser cada vez mais um acidente. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa tristeza lendo um versículo, né, muito famoso também. Vamos lá continuar. É uma mudança que tem raiz na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Olha só, irmãos, uma poderosa transformação que acontece quando nós verdadeiramente nos convertemos. Irmãos, aqui falou de novo, ó, implica na mudança do pensamento, da vontade e da ação. Então é algo que começa no interior, mas também, irmão, se evidencia no exterior. Certa vez Jesus chamou os fariseus ali de hipócritas, né? Jesus falou assim, ó, vocês são hipócritas porque vocês estão preocupados só com o exterior do copo. Vocês lavam só o exterior do copo, mas o interior está todo sujo. Aí Jesus mandou lavar só o exterior? Não. Jesus falou assim, ó, limpe primeiro o interior do copo para que depois o exterior também fique limpo. Então olha só, irmãos, porque muitas vezes nós podemos falar assim, às vezes existe uma frase pronta, né, que muitas vezes essa frase, ela justifica o pecado. Às vezes a pessoa fala assim, Jesus não olha para o exterior, Jesus só olha para o interior. Aí a pessoa pensa que pode andar de qualquer maneira. Mas irmãos, o exterior também é importante para Deus. Só que o exterior ele é importante quando é reflexo do interior. Porque quando nós mudamos o interior, o exterior também vai mudar. Porque se a gente mudar só o exterior, isso não é conversão, isso é farisaísmo. É sepulcro caiado. O que é um sepulcro? Antigamente, nos cemitérios, do tempo dos judeus lá, até hoje também, em muitos cemitérios, eles fazem o quê? Eles passam cal, né? Pintam com cal, de branco, os túmulos. Pintam os túmulos com cal. E cal é uma coisa que é só aparência. Qualquer coisa sai, né? É só aparência. Então, os túmulos ficavam bonitos ali por fora, mas por dentro abrigava o quê? Só podridão, né? Ossos podres, coisas podres. Então a Bíblia fala que se a gente viver só de aparência, nós somos sepulcros caiados, pintados de cal, paredes embranquiçadas. Bonito por fora, mas por dentro só podridão. Certa vez eu peguei uma maçã, e essa maçã eu aprendi algo de Deus com essa maçã. A maçã bonita, aquela maçã vermelha assim, que chega brilhava, fruto de casa, né? Aí aquela maçã que chega brilhava bonita, irmãos, assim, eu falei, nossa, mas deve estar docinha. Aí, irmãos, lá no serviço, lavei ela lá no serviço, falei, agora. Peguei a maçã, irmãos, dei aquela mordida. Quando eu dei a mordida na maçã, toda podre por dentro. Eu larguei lá no chão, lá. Toda podre por dentro, irmãos, mas eu não tinha como saber, porque por fora tava... Aí eu fiquei olhando para aquela maçã e na hora Deus ministrou algo no meu coração. Deus falou, tá vendo, meu filho? Quando o pecado entrou no homem, o homem também ficou assim. O homem pode ter até uma boa aparência por fora. O homem pode ser até bonito por fora. Mas quando o homem pecou, o homem ficou desse jeito, igual essa maçã, todo podre por dentro. Então, Deus me deu esse ensinamento, irmãos. Então, não adianta só a gente ser bonito por fora, se arrumar por fora, irmãos. A mudança, ela começa do interior, do intelecto. E aí vai sim evidenciar por fora. É uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de proceder. Nós não vamos querer escandalizar e nós não vamos querer também trazer más influências para o nosso próximo. Olha, irmãos, uma coisa aqui que eu estava meditando bastante. Existem vários casos, volta e meia acontece casos, de pessoas famosas que estavam na presença de Deus e que por algum motivo saíram da presença de Deus. Aí fica aquela discussão.
a pessoa, vamos supor que a pessoa morreu, né? Que teve um artista que morreu esses dias aí. Aí fica aquela polêmica, né? A pessoa foi pro céu, a pessoa não foi pro céu, a pessoa foi salva ou não foi salva. Irmãos, a questão não é só se a pessoa foi salva ou se não foi salva. A questão é a influência que a pessoa deixa. Eu estava ouvindo um vídeo, perdão, irmãos. Eu estava ouvindo um vídeo. Nesse vídeo, tava uma cantora que outrora ela cantava, né, para Deus, para a glória de Deus. Não foi a que morreu não, irmãos, essa cantora está viva. Então essa cantora ela cantava para a glória de Deus. Mas hoje em dia ela falou que não queria mais, né, cantar gospel e que agora ela ia ser pop. Não vou citar não para não expor, que não precisa. Mas ela falou que não queria mais ser gospel, que ela queria agora ser pop. Não ia cantar mais para Deus, ia cantar para o mundo. Aí o que acontece, irmãos? A vida é dela, né? A vida é dela, ela faz o que ela quiser, ela que vai prestar conta de Deus e ninguém sabe se é salvo ou se não é, só quem sabe é Deus. Agora a questão é a influência que deixa. Porque aí essa cantora, ela começou a fazer o seguinte, ela começou a postar nas suas redes sociais. E ela tem milhões de seguidores, né? A maioria dos seguidores dela são crianças e jovens. Então ela começou a postar nas redes sociais. Antes que eu estava na igreja eu não podia fazer isso, agora eu posso, coisas que são pecados. Eu não podia ir para balada, agora eu posso ir para balada. Eu não podia fazer isso, agora eu posso fazer isso, e postando nas suas redes sociais. Agora então o problema, irmãos, não é se a cantora vai ser salva ou se não vai ser salva. O problema não é só isso. O problema é a influência que ela está deixando para as nossas crianças e para os nossos jovens. Porque ela tem milhões de seguidores. Aí as nossas crianças vão pensar, não, ela diz que é cristã ainda. Aí as crianças vão pensar, não, ela diz que é cristã e faz isso, então eu posso fazer também. Ela é meu ídolo, eu sou fã dela, ela é meu ídolo, então eu posso fazer também. Aí se os pais for questionar, não, mas a cantora tal faz, por que eu não posso fazer? Então veja, irmãos, que o problema não é a questão se é salvo ou se não é salvo, a questão é a influência que deixa. Esses dias eu estava passando, tem um menino que mora lá no fundo de casa, né? Esses dias eu estava passando lá, nos fundos de casa lá, eu estava indo pro banheiro, ele estava lá nos fundos. Aí quando eu cheguei no banheiro, eu vi o menino cantando, o menino estava cantando. Olha a música que o menino estava cantando. Aquele chifre que você me colocou. Menininho, irmãos, às vezes não sabe nem o que está falando, né? Mas cantando, aquele chifre que você me colocou. Falei, a influência que deixa. Então o perigo é esse, irmãos, a influência. Porque são pessoas famosas e são pessoas influentes, que aí fica agindo na cabeça dos nossos filhos. Então a polêmica maior, não temos nem que fazer polêmica, mas foi salvo ou não foi salvo. O que nós temos que preocupar é a influência que deixa. Porque senão as pessoas vão achar que pode servir a Deus de qualquer jeito, pode servir ao mundo e servir a Deus. E a Bíblia fala claramente que nós não podemos servir a dois senhores. E nós temos que ter cuidado com as nossas crianças. Então vamos lá. É uma mudança que tem raiz na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, já li tudo isso, né? Vamos para tópico 3. Já li, vamos para o tópico 3 para encerrar. Vamos lá. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Agora nós vamos falar das 3 faculdades interiores, né? Transformadas na conversão. Primeira faculdade, subtópico 1, faculdade intelectual. Nosso intelecto, né? Nossa mente. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a primeira mudança é a mudança na nossa mente, né? Nova maneira de pensar, e também o nosso entendimento se abre. Nós passamos a reconhecer que nós somos pecadores e não merecedores da salvação, e que a salvação é pela graça. Quem já teve essa experiência assim? Eu já tive. Quando eu ainda não era convertido, quando ainda não tinha entregado minha vida para Jesus, eu tinha experiência assim, ó, quando alguém falava, você vai ser salvo? Se alguém falasse para mim, eu falo, eu vou. Eu sou um cara bom, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu sou um cara honesto, olha, baseando nas minhas obras. Eu não faço mal a ninguém. Vê que o meu entendimento estava totalmente tapado, né? Totalmente fechado. Aí quando eu conheci Jesus, eu falei, Senhor, ai de mim, que eu sou um pecador. Ai de mim. Foi a mesma experiência que o profeta Isaías teve. Ele teve a visão de Deus no alto e sublime trono. Aí ele sempre falava, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando ele teve a visão do trono de Deus, ele falou, ai de mim, que eu sou um pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Pedro também, quando Jesus operou ali um milagre da multiplicação de peixes, que Pedro viu ali que Jesus era realmente o Filho de Deus, o que Pedro fez, irmãos?
Pedro pulou peladão dentro da água lá, né? Pode dizer que ele pulou nu dentro da água lá e falou: ai de mim que eu sou um pecador, afaste de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Então é esse impacto que causa quando nós temos realmente a revelação da graça de Deus nas nossas vidas, nós reconhecemos o nosso pecado, nós mudamos a nossa mente. Vamos lá, subtópico 2. Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Então, outra experiência também, irmãos, nas emoções. Antigamente a gente pecava, ainda ficava contando vantagem, era ou não era verdade? Pecava e ainda contava vantagem, ficava todo alegre. Eita, ontem eu bebi todas. Ontem eu enfiei o pé na jaca. Eita, ontem eu toquei horror. Olha, contava vantagem, irmãos. Hoje em dia, se o crente errar, o crente pecar, o crente quer nem falar. Não quer nem confessar que fica com vergonha, quer nem falar que errou. De tanta vergonha e tristeza que fica. Então, note que muda também os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, aqui vai dizer, ó. Em 2 Coríntios 7,10 está escrito: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então note, irmãos, essa tristeza segundo Deus é uma tristeza que é boa para nós, porque essa tristeza ela vai operar um arrependimento. Quando a gente fica triste porque erra, quando a gente fica triste porque pecou, aí nós ficamos tão tristes que nós não queremos pecar mais, aí nós nos arrependemos, nós vamos abandonar aquilo, irmãos. Então isso é maravilhoso também, essa tristeza, segundo Deus, tem que ser operada no nosso coração também. Agora a tristeza segundo o mundo opera a morte. Então diz assim, vai continuar dizendo assim: no Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Os irmãos já ouviram falar da blasfêmia contra o Espírito Santo, né, irmãos? E muitas vezes isso causa dúvidas. Então, irmãos, corre o risco de acontecer o seguinte: a blasfêmia com o Espírito Santo. Se a pessoa chegar assim e perguntar, chegar assim no pastor desesperado, ou até nos irmãos mesmo, os irmãos podem passar por essa experiência, né? Se algum irmão chegar para você e falar assim: irmão, eu estou preocupado, estou com medo de eu não ser salvo, estou com medo de perder a salvação. Aí você vai perguntar: por que você está com medo de perder a salvação? Aí a pessoa vai falar assim: é porque eu acho que blasfemei contra o Espírito Santo, aí eu estou com medo. Aí a sua resposta tem que ser o seguinte: se você está com medo, se você está triste porque você acha que blasfemou contra o Espírito Santo, significa que você não blasfemou. Porque quem blasfema com o Espírito Santo, irmãos, não se arrepende, não fica triste, não tem medo. Faz uma coisa proposital, uma coisa intencional. Blasfema porque quer. A blasfema é algo proposital. O apóstolo mesmo falou que no tempo da ignorância dele, ele já blasfemou. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Foi algo que ele fez inconscientemente, ele não sabia. Agora, quem blasfema realmente com o Espírito Santo, blasfema intencionalmente. Alguém já teve esse medo assim de ter blasfemado contra o Espírito Santo? Falado alguma coisa assim? Eu já tive quando era novo convertido. Falei alguma coisa assim, pensei: meu Deus, será que eu blasfemei? E fiquei triste, fiquei com medo. E disse: perdão, Senhor. Nossa, mas esse pecado não tem perdão. Então, irmão, só essa tristeza que é causada significa que você não blasfemou, porque essa tristeza é operada pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é para tranquilizar muitas pessoas. Vamos lá, subtópico 3, para nós encerrarmos. Faculdade da vontade. Se o homem está convicto em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Lá em Filipenses 4:8, versículo 9, diz que tudo que é bom, justo, agradável, boa fama, tudo que é honesto, tudo que é coisa boa, tem que ser essas coisas que tem que ocupar o nosso pensamento. Então nós já sabemos, olha só como é importante isso. Nós sabemos já o que é certo, porque a regeneração, ela interfere na nossa faculdade intelectual. Então nós passamos a pensar diferente. E aí nós começamos a sentir diferente, porque nós começamos a nos entristecer com o pecado. E aí nós começamos a saber o que nós devemos fazer, e aí nós começamos a fazer. Interfere na nossa vontade também. Nós começamos a ter vontade de fazer o que é certo e abandonar o que é errado. Então note, irmãos, que afeta a nossa mente, afeta o nosso sentimento emocional e também as nossas ações. Tudo isso é transformado através da regeneração.
Então vai continuar dizendo aqui, ó. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, e infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então unir sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Então existe, irmãos, uma doutrina aí que diz que o homem perdeu o livre-arbítrio. O homem não tem mais direito de escolher, que é Deus que controla o homem como se o homem fosse um robô. Nós não cremos assim. Essa mesma doutrina se chama calvinismo. Os irmãos vão ouvir falar ainda. Calvinismo. Foi João Calvino, né, que criou essa doutrina. E então o que diz essa doutrina? Essa doutrina diz que Deus ele predestinou uns para o céu e predestinou outros para o inferno. Independente da escolha do homem, da decisão do homem, Deus já predestinou uns para mandar para os céus e outros para o inferno. Nós não entendemos assim, não é assim que a Bíblia ensina, porque senão Deus não ia ser justo, né? Como que a justiça de Deus ia estar onde? Não dá chance nenhuma para a pessoa escolher crer, capacidade de crer, conhecer Jesus, o Evangelho. Não, já predestinou uns para o céu, outros para o inferno. Nós não cremos assim. Essa mesma doutrina diz que o homem não tem mais o direito de escolher. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele disse assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis cuidar dos seus filhos, assim como a galinha cuida dos pintinhos dela. Mas vocês não quiseram. Então, note, Jesus falou, eu quis, mas vocês não quiseram. O que é isso? É o direito de escolha, né? Então, a própria palavra de Deus diz que o homem ainda não perdeu esse poder, esse direito de escolha. E para encerrar, olha só o que diz lá em Deuteronômio 30, versículo 19. Coloca aí, Pedro. Deuteronômio 30, versículo 19, para encerrar, diz assim, ó, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha só, irmãos, o que está escrito aqui? Todo mundo, irmãos, o que está escrito? Escolhe, pois, a vida. Não está escrito assim, ó, faça o que eu te obrigar a fazer. Não, está escrito, escolhe. Nós temos o direito de escolha. E todas as nossas escolhas são de vida e de morte, irmãos. Então, Deus, além de nos capacitar para escolher, Ele ainda nos ensina a escolher o certo. Ele fala, escolha, pois, a vida para que viva você e os seus descendentes. E é incrível, irmãos, é incrível que como Deus, né, nos ajuda a escolher certo. É incrível, irmãos, como que pode, apesar de Deus nos ensinar a escolher certo, por que tem muitas vidas ainda escolhendo errado, né, irmãos? Isso é uma coisa assim que causa realmente um impacto nas nossas vidas. Não estou dizendo só pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Estou falando também de muitas pessoas que conhecem a palavra e ainda escolhe a morte, escolhe fazer o errado. Mesmo Deus ensinando a escolher o certo, tem muitos ainda escolhendo fazer o errado, né? Mas nós vamos crer que a graça de Deus também vai se manifestar sobre essas vidas, e essas vidas também vão começar a agir certo, a fazer o certo, a glorificar o nome do Senhor, porque a palavra de Deus também fala que nós temos que ter cuidado. Aquele que julga estar de pé tem que cuidar também para que não caia. Então, para concluir essa lição, vamos ler aqui a conclusão. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo se converteu, muitos duvidaram da conversão dele. Muitos falaram, esse aí era um matador de crente. Esse aí só fazia coisa errada. Esse aí eu não acredito que ele se converteu, não. As nossas vidas, irmãos, também vai ser assim. Muitos vão duvidar que nós nos convertemos.
muitos vão duvidar da obra de Deus nas nossas vidas, muitos vão duvidar se realmente nós nascemos de novo. Só que nós não temos que nos importar com isso, nós não temos que ligar para isso, porque quando duvidaram de Paulo, aí Jesus falou assim: pois este é um vaso escolhido. Todos nós somos um vaso escolhido de Deus, irmãos, independente do que pensam ou que deixam de pensar nas nossas vidas, o que importa é o que Deus decretou sobre a minha e sobre a sua vida.